Literatura e africanidades. Africanidades e literatura. A criação desse canal do YouTube me possibilitou revisitar alguma leitura que eu havia feito lá há 40 anos atrás, na década de 80, sobretudo a partir de uma coleção da editora Brasiliense, uma coleção de livros de bolso sobre diversas temáticas. Aqui eu tenho um exemplar, por exemplo, né, do Cruz e Souza, escrito pelo Paulo Leminski. Essa coleção, inclusive, eu utilizei-a muito nas minhas aulas de história, no ensino fundamental e no ensino médio, porque elas traz uma introdução a diversos temas. E aqui, essa coleção era chamada Encanto Radical, que trazia nomes da literatura. Então, essa obra aqui foi escrita por Paulo Leminski. Quem era Paulo Leminski? Paulo Leminski Filho, nascido em Curitiba, né? Mestiço de polaco com negro, sempre viveu no Paraná, mas passou a sua infância aqui em Santa Catarina. Para quem não conhece Paulo Leminski, ele era um poeta, foi também professor de ensino de pré-vestibular. Ele publicou Catatal, prosa experimental, em 1975. Publicou Não Fosse Isso e Era Menos. Não Fosse Tanto e Era Quase. E Poloneses, poemas. Ele publicou também o álbum Quarentena Cliques. Isso lá na década de 70, início dos anos 80. Ele também escreveu muitas letras para músicas populares brasileiras. Então, Paulo Leminski, ele nos traz aqui algumas reflexões sobre Cruz e Souza, e é sugestivo aqui na capa, né? Na página de rosto, ele traz um Cruz e Souza emblanquecido. Não é por acaso que o título da obra dele é Cruz e Souza, o Negro Branco. Então eu vou ler alguns trechinhos aqui, relembrando leitura que eu fiz há tempos atrás, né? Porque, lembrando o poeta Heráclito, nunca se banha duas vezes no mesmo rio. Cada vez que a gente dá um mergulho naquele rio, as águas já são outras. Por isso ele disse que nunca se banha duas vezes nas águas do mesmo rio. E quando a gente faz as releituras que a gente fez há tempos atrás, a gente sempre encontra algo novo também. Outros olhares, outras visões, outras experiências. Se bem que no meu caso aqui fica um pouco mais complicado, porque quando eu faço as minhas leituras, eu vou assinalando, vou grifando aquilo que me chama mais a atenção e facilita depois a minha reflexão. Então, de certa forma, uma segunda leitura já vem muito dirigida. Mas mesmo assim é possível, com essa direção, com essas marcas de leitura todas, é possível a gente desvendar outras leituras que não aquela primeira. Então, no primeiro capítulo, o Leminski, ele traz como título Cruz e Souzas Blues. E ele começa com um provérbio banto. Bela de longe a montanha, por que tão dura a escalada? Tem poetas, diz Leminski, onde interessa mais a obra, artistas cuja peripécia pessoal se diz a um trivial variado, sem maiores cismos
dignos de nota, heróis de guerras e batalhas interiores, invisíveis a olho nu. Tem outros, porém, cuja vida é, por si só, um signo. O desenho de sua vida constitui, de certa forma, um poema. Por sua singularidade, originalidade, surpresa, um Camões, um Rimbaud, um Ezra Pound, um Malinowski, um Oswaldo de Andrade. Cada vida é regida pelo astro de uma figura de retórica. Certas vidas são hiperbólicas, há vidas pleonasmo, certa vida são eclipses, sarcasmos, anacolustos, paráfrases. A figura heróica mais adequada para a vida de Cruz e Souza é o oxímoro, a figura da ironia, que diz uma coisa dizendo o contrário. Que outra figura calharia a esse negro retinto, filho de escravos do Brasil imperial, mas nutrido de toda a mais aguda cultura internacional de sua época, lida no original? Quais formas exprimiriam a radicalidade com que Cruz e Souza assumiu a sua vida poética como destino de sofrimento e carência a transformar em beleza e significado? Na poesia, na realização enquanto texto, Cruz e Souza superou o dilaceramento entre os antagonismos de ser negro no Brasil, mão de obra, e dispor do mais sofisticado repertório branco de sua época, o espírito. Não deixa de haver muito mistério no fenômeno de serem negros, oriundo da raça mão de obra, o maior prosador da literatura brasileira, Machado de Assis. E, sob certos aspectos, nosso mais profundo e intenso poeta. Mas na arte não há segredos, só mistérios, disse Gilberto Gil, esse outro grande negro do país que deu Pelé. Iorubá, Malê, Mandinga, Euê? De qual nação africana descendia o poeta que retroviu uma eternidade retrospectiva? Aí ele cita um trechinho de Cruz e Souza. Eu me recordo de já ter vivido mundo e só por olímpicas esferas, onde era tudo velhas primaveras e tudo um vago aroma indefinido. Fundas regiões do pranto e do gemido, onde as almas mais graves, mais austeras, erravam como trêmulas quimeras num sentimento estranho e comovido. As estrelas longínquas e veladas recordavam violáceas madrugadas, um clarão muito leve de saudade. Eu me recordo de imaginativos luares lirais, contemplativos, por onde eu já vivi na eternidade. E continua Paulo Leminski falando de Cruz e Souza. Fosse um negro norte-americano, Cruz e Souza tinha inventado o blues. Brasileiro só lhe restou o verso, o soneto e a literatura para construir a expressão de sua pena. Então veja que Paulo Leminski compara a poesia de Cruz e Souza ao blues, à alma, ao azul da alma negra. Blues, Índigo Blues, cantado por Gilberto Gil. E no capítulo seguinte, é evidente que eu não vou ler todo o livro aqui, eu estou fazendo uma provocação para que vocês retomem leituras que já fizeram
ou que façam leituras que ainda não fizeram nessa perspectiva de investigar a literatura brasileira ou estrangeira no prisma das africanidades, sobretudo de poetas e protagonistas negros. Então, no capítulo 2, com o título Blues e Souza, ele traz como epígrafe uma música de Bob Marley, um rock reggae. Vou botar minha cabeça em alguma linha solitária da estrada de ferro. Tomara que o trem das 2h19 acalme minha mente. Blues de estrada de ferro. What to be, go to be, do Bob Marley. É triste, mas os sentimentos são históricos. Vê lá se for maior o amor romântico, homem-mulher, tal como o Ocidente o concebe, o idílico namoro, paixão, não é uma invenção dos poetas trovadores da Provença medieval, flor das cortes condais e baronais do sul da França. Sentimentos são padrões, podem entrar na moda e marcar épocas, momentos e circunstâncias históricas. Por isso, sentimentos podem ter um nome. Quero falar de 4 sentimentos, 4 feelings historicamente datados e localizados. Salsicha, spleen, banzo e blues. A experiência sino-japonesa do Zen consiste na obtenção de um estado, um status espiritual. Entre os componentes desse estado Zen, os entendidos costumam incluir o feeling de sabshishi. Um japonês quer dizer mais ou menos, em japonês quer dizer mais ou menos tristeza. Sabsissa é tristeza. Essa tristeza é uma condição de abatimento emocional diante das coisas e dos fluxos dos eventos. A tristeza de quem sabe que as coisas passam, nada dura e tudo é fluxo, metamorfose, impermanência, heraclitismo, fundamento do budismo em geral. Sabsissa, para os poetas japoneses, de haikai, é uma condição para a produção do haikai. É o equivalente no haikai o conceito de mu, não no zen, um estado de absoluta pobreza espiritual, na qual, não tendo nada, somos donos de tudo. Sabsisha é também um estado de interpretação com todas as outras coisas, o kiga, ou flutuante, essa sensação mais constante de pai do haikai japonês, Bashe, o seu estado comum de tristeza solitária. Essa sabsisha não é incompatível com o júbilo e alegria profunda, o prazer de viver e o amor pelos outros. É uma qualidade budista perpassando todas as vivências e lhes dando uma cor própria. Spleen, em inglês, é outra dessas palavras que designam sentimentos próprios de uma época, significando anatomicamente baço. Spleen era uma indisposição indefinível, sentimento de tédio diante da vida, explicável à luz da medicina de Hipócrates, que atribuía o mau humor a uma disfunção do baço. No século XIX, durante a vigência do romantismo, por influência de Byron e outros românticos ingleses, o spleen se espraiou por toda a Europa. O francês Baudelaire, um dos pais do simbolismo, sentia muito spleen
Versos são muito contagiosos. Assim, o brasileiro Álvares de Azevedo também viveu o seu esplenético em sua curta vida depois que leu Byron. Ter spleen era uma moda no século. O próprio Cruz fala em spleen. No fundo, o spleen não era mais do que o subproduto do ócio das classes dominantes que dispunham de todo o seu tempo para não ter nada que fazer no compacto tempo útil da civilização industrial que então começava. Restos desse spleen se espalham sobre a náusea de Sartre e a noia do cineasta Antonino, que expressou em Náusea, não é? O clássico cinematográfico desse feeling. A inutilidade social e produtiva das classes dominantes encontrou sua tradução na inutilidade do trabalho do artista. Proust e outros que morreram de spleen. Bem outro foi o caso do banzo, sentimento historicamente situado dos negros brasileiros submetidos ao estatuto da escravidão. Quando o negro banzava, ele parava de trabalhar. Nenhuma tortura, chicote, ferro em brasa o fazia se mover. Ele ficava ali, sentado, banzando, banzando. Vinha o desejo de comer terra e, comendo terra, voltar para a África através da morte. Um negro com banzo era uma perda, era uma peça perdida. Parece que banzar é uma versão africana do verbo pensar. Pensar para o negro afro-brasileiro era banzar, ficar triste, triste de morrer. Uma tristeza que era a mesma coisa que se matar. Em que se distingue esse sentimento daquilo que se entende por blues? Porque blues, antes de ser um gênero musical, é um modo de sentir do negro norte-americano ou americano. Quando alguém passa a noite inteira sem poder dormir, o que é que aconteceu? Está com blues. Vamos que você tenha mãe, pai, irmão e namorada. Nenhum deles lhe fez nada. No entanto, você não quer falar com eles. O que é que acontece? Você está com blues. Negros sempre estão em blues. Um negro norte-americano. Será que blues quer dizer bronca? Mágoa? Produziu uma das modalidades musicais mais poderosas desse século. Basta dizer que todo rock and roll deriva diretamente de blues e de suas variantes, rhythmic and blues, traduzidas para um repertório branco e comercializadas Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones. Musicalmente, tudo resultou de um cruzamento entre a musicalidade natural do negro e o contato com a parafernália instrumental branca. O próprio jazz resultou da oportunidade que negros tiveram de conseguir e usar à sua maneira os instrumentos de origem europeia. Isso se deu, de modo especial, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, ponte de conjunção de várias culturas francesas, anglo-saxãs, africana. Isso que se entende como blues, gênero musical, não tem data de nascimento. Parece se confundir com a própria expressão do sentimento do primeiro negro trazido para a América na condição de escravo. Quem saberia ouvi-la nos spirituals, cantos corais das igrejas batistas, anabatistas, presbiteriana da Nova Inglaterra? Ou
nas work songs, canções de trabalho dos negros submetidos à avalmente irônica monocultura do algodão dos Estados Unidos? Ou nos chutes dos negros loucos derradores em cabanas à beira do Mississippi, esperando passar o próximo barco, cassino de rodas, a vapor, Schutzing, entre sapos, lagartos e outros seres estranhos do Pantanal? Tem blues nas canções anônimas da anômala fauna de New Orleans, pautas seus gigolôs, drogados, ex-penitenciários, homossexuais, crupis, marginais. Mais que isso, negros marginais, destinos cortados, restos de vidas, párias do mundo. Ele cita novamente Cruz e Souza. Que céu, que inferno, que profundo inferno que os outros, que azuis, que lágrimas, que risos, quanto magoado sentimento eterno, esses ritmos trêmulos e indecisos. Cruz e Souzas em Violões que Choram. Então, Paulo Leminski faz uma conexão entre a musicalidade negra, africana, da América do Norte, brasileira, faz uma conexão da poesia negra de Cruz e Souza com outras poesias negras das Américas. A gente pode dizer que Paul Leminski reinventa o movimento de negritude, o movimento de afirmação dos negros na diáspora, criada, sobretudo, no Caribe francês, na década de 30 e 40. Teremos oportunidade de conversar aqui sobre o movimento de negritude, sobretudo a partir da poesia. Africanidades e literatura. Literatura e africanidades.